A história continua com Fang separando-se dos outros por conta própria, escapando de seu alcance. Assim que ele sai da armadilha, o Mammoth King, que estava atrás dele, começa a investir contra ele com suas armas. Virando-se rapidamente, ele salta no ar para escapar do ataque, ativando sua habilidade de atributo de fogo. Fang então dispara inúmeras estacas imbuídas com fogo infernal na direção do rei, que ele consegue bloquear usando sua armadura invisível. No entanto, o rei parece inabalável, e em um ataque surpresa, acerta Fang com sua tromba, lançando-o para trás e fazendo colidir com o chão. Rapidamente, Fang se recupera, expressando sua surpresa em relação à habilidade de fogo infernal do rei. O rei afirma que nem mesmo isso poderia arranhar sua pele. Ouvindo isso, Fang se levanta novamente, declarando que lançará o mesmo ataque novamente, ativando sua habilidade de fogo infernal mais uma vez. Ele dispara chamas ardentes em direção ao rei. Após um tempo defendendo-se das chamas abrasadoras, a armadura invisível de Fang se despedaça devido à intensidade do fogo, causando danos significativos a Fang. Agora que ele finalmente conseguiu romper a defesa do rei, Fang percebe que sua habilidade de regeneração é muito menor do que a de seu guardião. Ele se pergunta se isso ocorre devido ao impacto de sua habilidade. Enquanto isso, o rei faz enormes rochas subirem no ar e se unirem para formar um punho gigante que avança em direção a Fang. Quando o punho está prestes a atingi-lo, Fang tenta segurá-lo enquanto usa sua habilidade mais uma vez para solidificá-lo. No entanto, devido à sua baixa energia, ele é incapaz de usar a habilidade, o que o deixa ansioso sobre o que fazer. Enquanto isso, o rei continua a lançar punhos gigantes contra Fang. Vendo Fang lutar por sua sobrevivência, a garota se preocupa, percebendo que ele poderia morrer se a batalha continuar dessa forma. Ela se sente culpada por tudo o que aconteceu, baixa a cabeça e começa a se culpar. Mais tarde, ela decide se acalmar e percebe que continuar agindo assim só levará à sua morte. É então que ela se lembra de Fang lhe dando uma erva e dizendo que o uso de recursos espirituais pode levar a uma rápida recuperação de seus status. Com essa lembrança, ela percebe que os frutos e ervas espirituais podem definitivamente ajudar Fang em sua situação. Ela envia uma mensagem em um chat público, informando os outros habitantes da vila de que Fang está em perigo e precisa urgentemente de ervas e frutos espirituais. Todos os outros começam a enviar ervas em resposta ao perigo em que Fang se encontra. Com tantas ervas recebidas de seus companheiros, Fang começa a recolhê-las e consumi-las uma a uma. O rei fica confuso e pergunta que tipo de truque Fang está tentando realizar, pois resultado disso tudo está claro. Consumindo as ervas, Fang começa a recuperar sua força e resistência perdidas, enquanto o ogro olha para ele confuso, pedindo uma explicação por suas ações. Poucos momentos depois, Fang se levanta com uma aura poderosa envolvendo seu corpo, aproximando-se do rei e pulando subitamente no ar para alcançá-lo. Ele afirma que estava apenas se preparando para matá-lo, deixando o rei chocado. Em seguida, o rei lança um ataque com sua habilidade Elfire. Mais uma vez, Fang causa algum dano ao rei, em seguida, direciona seu poder diretamente contra o rei, destruindo completamente seu corpo. Os outros mamutes ao redor ficam chocados ao ver isso, enquanto o rei cai ao chão e perde a vida, permitindo que Fang obtenha seu núcleo após derrotar o formidável mamute-rei. Como resultado de derrotar o mamute-rei, Fang recebe várias recompensas, incluindo uma ascensão ao 9º nível, o que o deixa maravilhado. Enquanto isso, os outros mamutes, sobrecarregados de raiva pela morte de seu rei, decidem vingá-lo, olhando para Fang com um olhar feroz nos olhos. Todos eles começam a cercar Fang com a intenção de fazê-lo pagar pelo que fez. Interpondo-se entre eles, Fang observa que não podem matá-lo apenas multiplicando em número. Agarrando sua espada, ele começa a investir seus pontos de atributo em sua resistência e começa a matar incansavelmente os mamutes, ganhando mais e mais estatísticas como resultado. Ele comenta que é uma sensação incrível ganhar mais poder. Fang pula no ar e diz aos monstros restantes para virem contra ele de uma vez, enquanto continua a derrotar os mamutes um após o outro. Um dos mamutes age como sacerdote do rei e observa Fang de longe. Ele se volta para um dos garianos, o sacerdote, ordenando-lhe que se esconda atrás dos outros e ataque Fang quando ele se aproximar. O sacerdote envia mais guerreiros mamutes na direção de Fang, declarando que não há como ele lutar contra um número tão esmagador de monstros. Observando os mamutes se aproximando rapidamente, Fang simplesmente se vira e ativa sua habilidade de Elfire, queimando-os até a morte. O sacerdote comanda todo o exército de mamutes, e Fang comenta que eles são irritantes, começando a correr em direção ao sacerdote para eliminá-lo primeiro antes de lidar com os outros. Vendo Fang se aproximando rapidamente, o sacerdote deixa escapar um grito, fazendo com que um mamute apareça de repente na frente dele, recebendo o ataque que era destinado ao sacerdote em si.
Percebendo que a criatura interveio para salvar o sacerdote, Fang se pergunta se o sacerdote tem a capacidade de controlar bestas. Tremendo de medo por ver Fang na sua frente, o sacerdote rapidamente ordena que o restante dos mamutes lide com ele e foge, prometendo trazer um exército inteiro na próxima vez para esmagá-lo. Vendo o sacerdote tentando escapar, Fang lança sua espada na direção da criatura, fazendo com que ela perfure o corpo do sacerdote, levando-o à morte. Considerando que ele estava usando um truque para escapar, Fang comenta que ele era muito mais inteligente em comparação com o resto do bando. Voltando-se para os mamutes restantes, Fang afirma que eles não são muito espertos. E ele facilmente se tornará alvo deles, decidindo acabar com todos em um golpe. Ele soca o chão com força total, fazendo com que enormes chamas do inferno surjam e queimem todos até a morte. Assistindo ele matar todos instantaneamente, a garota e todos os membros de sua equipe ficam surpresos, comentando que ele é tão poderoso quanto um demônio. Todos eles se aproximam dele e se curvam para prestar seus respeitos, apresentando-lhe algumas ervas espirituais como um sinal de agradecimento. O líder do grupo afirma que, embora ele tenha o salvado de um perigo grave, isso é tudo que eles têm para lhe oferecer como agradecimento. Olhando para as frutas espirituais em suas mãos, Fang observa que todas elas são de baixo grau, fazendo com que eles baixem a cabeça. No entanto, ele aceita as frutas, e quando está prestes a pegar uma delas, de repente se transforma em uma galinha, surpreendendo a todos. O líder do grupo diz que ele esqueceu de jogá-la, e Fang acha isso interessante. Usando seu óleo da verdade, ele investiga a fruta e depois aceita todos os itens, afirmando que a área de monstros de nível 10 não é um lugar para eles permanecerem. Ele os instrui a sair rapidamente e parte sozinho. Enquanto ele se afasta, a garota pensa que, apesar de ter passado pouco tempo com ele, ela percebeu que ele é a pessoa destinada a se tornar a mais forte. Vendo-o sobre uma grande pedra, ela acha que o lugar para onde ele está indo é algo que uma pessoa comum como ela nunca conseguirá alcançar, mas ela ainda continuará a admirá-lo. Enquanto isso, Fang se aproxima das criaturas que se parecem com sereias, perguntando o que fazer com elas. Tremendo de medo, uma delas diz que são apenas dançarinas que nunca feriram nenhum humano e pede para serem poupadas. Fang usa seu óleo da verdade para escanear as habilidades das criaturas e percebe que elas são inesperadamente fracas. Ele tira uma planta única e amarra seus cabelos com ela, constatando que ela pertence à terra. Após extrair a planta, ele se vira para elas e diz que responderá às suas perguntas se quiserem sair em segurança. Elas concordam. Considerando que os talentos que possui não valem a pena extrair, já que são inúteis para ele, ele descarta a ideia de usá-las para extração e se concentra em sua missão dos 5 elementos. Ele decide seguir para a próxima localização da missão após organizar as recompensas que obteve nessa batalha. No entanto, ele nota que a caixa de bate-papo está cheia de mensagens de pessoas discutindo como ele foi acusado injustamente de trapaça por vilas que perderam a aposta para ele. Furioso com as difamações, Fang declara que definitivamente mostrará seu poder a eles e tira o token de aposta. Ao ativar a aposta de recursos, Fang recebe uma notificação de que cada vila iniciante tem apenas um token desse tipo e que cada área tem uma chance de uso limitada a 100 vezes. Considerando que ainda há uma restrição de quantidade, Fang comenta que é para fazer com que os corajosos se divirtam e os covardes enfrentem a morte. Mamato são os indivíduos corajosos que ativam a aposta e assumem o risco, enquanto aqueles que obtêm a aposta são meros fracos. Após ativar a aposta, o sistema exige que ele escolha o método da aposta, fazendo com que ele observe que a usou no momento certo, o que lhe proporcionará uma grande oportunidade. Ele tem as opções de aposta única ou de acampamento, o que o deixa animado para enfrentar mais de 20 vilas sozinho. Ele escolhe a opção de aposta de acampamento, criando 2 acampamentos e iniciando o processo com sucesso. Logo após ativar a aposta, notificações sobre os requisitos da aposta começam a aparecer acima de cada vila, surpreendendo a todos. Essa notícia provoca reações diferentes das pessoas de diferentes vilas, e os acampamentos também começam a se formar, com a maioria das vilas se posicionando contra Fang e sua vila. No acampamento de Fang, há apenas 3 vilas, ao contrário do acampamento oposto, que tem 24 vilas. As pessoas do acampamento de Fang começam a tremer de medo, ansiosas pelo resultado, após escolherem o acampamento oposto. Mamato, pensando que com suas habilidades atuais suas chances de sucesso são baixas, diz a eles para não pensarem negativamente e afirma que teriam vencido com suas habilidades atuais se Fang não tivesse trapaceado na aposta anterior. Ele está confiante de que eles farão Fang e sua vila pagarem pelo que fizeram. Ele também diz a um de seus colegas que, em caso de falha desta vez, ele se suicidará, passando o comando da vila para a pessoa seguinte.
Ao receber uma notificação de que a aposta começará em 10 minutos, Fang começa a usar todos os tesouros que coletou de suas batalhas contra monstros e veste todo o equipamento que ganhou como recompensa até agora. Ele se tornou ainda mais forte em termos de ataque e defesa após usar o equipamento. Percebendo que sua habilidade de combate aumentou significativamente, Fang sorri com confiança e examina sua janela de status abrangente, pronto para a batalha iminente. Ele então decide desafiar outra besta-rei, considerando sua próxima missão de devorar a Rainha das Formigas, que exigirá a ajuda de 10 pessoas. Fang se pergunta se será ainda mais difícil do que a batalha contra o mamute. Observando a contagem regressiva de 5 minutos para o início da missão, ele comenta que terá que fazer algumas preparações, se for esse o caso. Lembrando-se do veneno, Fang considera o maior equilíbrio na história dos humanos, no qual até os fracos podem matar os fortes. Enquanto algumas pessoas afirmam que o veneno é uma arma dos fracos, outras pensam que qualquer coisa que possa derrotar o inimigo é uma arma útil. De acordo com seu conhecimento, o Hisson é um dos venenos mais perigosos do mundo, extraído de sementes de mamona. O veneno Hisson pode causar a morte, mesmo se consumido em um único miligrama. Fang lembra de um incidente do passado em que um assassino em série usou a ponta de um guarda-chuva impregnado com Hisson para esfaquear pessoas em público. Ele pensa que teve uma ideia semelhante ao ver as sementes de possuídas pelas criaturas parecidas com sereias. Ele começa a extrair elementos venenosos do ambiente após coletar uma quantidade significativa de veneno. Fang comenta que é suficiente para matar 2 feras 3 e combinam com veneno de cobra e riem para criar algo ainda mais interessante. Depois de criar o produto com sucesso, ele deseja ter uma besta na qual possa testar o veneno. Ele tem sorte de encontrar uma besta feroz de nível 10 passando por perto. Fang fica animado para saber o resultado de seu experimento. Dando apenas uma única gota de veneno à criatura, ela morre instantaneamente. Fang comenta que é um gênio depois de ter conhecido o impacto de seu veneno e decide criar mais veneno antes de seguir para a montanha da coleta de formigas para garantir seu sucesso. Em algum momento depois, Fang chega a um minério de ferro que está próximo da montanha da coleta de formigas. Considerando o ferro um item muito útil, ele começa a extrair o máximo que pode. Quando ele percebe uma formiga pegando um pedaço de ferro, começa a segui-la até finalmente chegar ao lugar onde elas vivem. Ele encontra inúmeras formigas ocupadas coletando pedaços de ferro e levando-os embora. Fang ativa sua habilidade de visão da verdade e descobre que essas formigas são, na verdade, bestas ferozes que trabalham como coletores de metal. Quando uma formiga está ocupada coletando os pedaços de ferro do chão, tentáculos de ferro enormes emergem do solo e rochas caem do alto, confundindo a formiga. Um dos tentáculos perfura a cabeça dela, e Fang aparece, dizendo que seu poder de ataque ficou mais forte desde que ele adquiriu a habilidade de controlar a terra. Ao olhar para as inúmeras formigas mortas ao seu redor, Fang comenta que essas criaturas têm uma característica de vontade inquebrantável, mesmo que não sejam muito inteligentes. Ele acredita que, enquanto suas mentes não forem o alvo, elas continuarão a se lançar contra seu oponente, mesmo que sejam cortadas em pedaços. Considerando a quantidade de energia necessária para controlar a terra e o metal, Fang comenta que teria sido melhor se ele tivesse usado veneno. No entanto, considerando que as formigas estão espalhadas em todos os lugares em grandes grupos, ele percebe que não pode lidar com tantas áreas com sua força atual. Ele pega a cabeça de uma das formigas e a lança em uma direção específica para reunir todas elas em um só lugar. Conforme o esperado, assim que a cabeça da formiga cai no chão, inúmeras formigas começam a cercá-la e começam a avançar na direção de Fang para atacá-lo. Ele lança o veneno recém-preparado na direção delas, fazendo com que todas comecem a recuar uma por uma e morram instantaneamente, dando a ele ainda mais experiência. Fang continua a lançar veneno contra as formigas e está confiante de que ganhará o máximo de pontos possível. No entanto, ele repentinamente recebe uma notificação informando que atingiu o limite de 300 pontos, de acordo com as regras. Fang está ciente disso e diz ao sistema para não incomodá-lo, pois não está fazendo isso por pontos de experiência, mas sim pela recompensa que ele certamente receberá no final. Ele se volta para as formigas para lançar o veneno novamente. Nesse momento, um comandante de formigas gigante e metálico emerge do solo. Fang percebe que essa é a criatura que veio atacar. Ele decide que é necessário lançar o veneno nos olhos da criatura e joga o veneno no chão, fazendo com que inúmeros tentáculos de metal apareçam e perfurem os corpos das formigas que tentavam escalá-lo. As formigas começam a se dispersar para evitar os ataques dos tentáculos, e Fang sorri, achando que elas não conseguirão se salvar. No entanto, uma enorme rocha voa em sua direção, vinda de um alto nível de besta feroz. Ele se afasta para evitar o ataque.
As formigas sob o comando do comandante ANT começam a fechar os olhos para evitar o veneno e lançam rochas gigantes em resposta. Fang percebe que sua estratégia de ataque à distância não está funcionando. Ele decide mudar seu plano e se prepara para uma luta direta. Quando ele puxa sua espada para enfrentar as formigas, uma delas escala a montanha. Fang percebe que as formigas estão usando táticas diferentes para distraí-lo.